Olá, aqui é o Thiago Burigato, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um estudo de caso aqui no nosso projeto Filosofia e Cosmovisão. Hoje eu quero explicar para vocês uma coisa que, de fato, se vocês entenderem, né, e acredito que vão, protegerá a sanidade de vocês, né? E mais, vocês vão entender, por exemplo, o que acontece, de algum modo, claro, né, com essas pessoas profundamente histéricas. Essas pessoas que, como nós vamos ver aqui em 3 rápidos vídeos, são pessoas que olham, de algum modo, para a realidade e reagem de modo profundamente desproporcional. Histérico mesmo, gritando. Você vê, diferentemente de algo que eu já comentei com vocês até no vídeo da Marilena Chauí, né, que a partir de um Fica com Deus, ela já julga o Uber como alguém fundamentalista, tal, né? O que nós vemos aqui é uma histeria, de algum modo, mais chocante, porque os sinais, eles são imediatos, né? Talvez ali vemos na Marilena Chauí um histerismo mais sofisticado, e eu já falei um pouco disso no estudo de caso devido. Então agora eu quero falar como que, de algum modo, isso acontece nessa histeria mais perceptível, né? E como que, por exemplo, isso não só acontece na cabeça deles, mas como, de algum modo, também podemos nos proteger disso, para que nós, se Deus quiser, nunca sejamos assim, né? Bom, vou passar aqui então 3 vídeos, mas antes, se você já se interessou pelo tema, né? Se você é novo ou nova aqui, ou se você de algum modo já viu outros estudos de caso e ainda não se inscreveu, já peço para que você se inscreva no canal, curta o vídeo e ative as notificações. Primeiro, para o YouTube sempre avisar você quando tiver conteúdo novo por aqui, e claro, para que este projeto cresça cada vez mais e possamos não só trazer novos conteúdos, mas como chegar a mais pessoas, beleza? Bom, vamos então primeiro passar o vídeo, né? Vejam, todos os vídeos foram postados, esses vídeos foram postados no se bem que o segundo é bem claro, né? Mas aparentemente todos esses vídeos eles estão se referindo à vitória do Trump, né, que acabou de acontecer lá nos Estados Unidos. Vamos ver então a reação de alguns deles, né? Mas a gente já viu em diversos modos, né? Mas vamos lá, vamos assistir. I was just walking down the street to go get my medication because I'm out and I need it for today. And I saw a woman walking her 2 kids, and she had this look on her face. And I looked at her, we made eye contact, and we both kind of nodded. Like we were both just devastated. And you could just tell in her eyes. I can't believe this country did this again. Why did I let myself have hope? Bom, vamos lá, não acabou ainda não, né? Primeiro, só um detalhe antes que me passe, né? É interessante que I was just walking aparentemente ela estava normal, né? E depois ela down entra the nesse street. estado de histeria. Bom, mas também isso é questionável, né? Pode ter ali parado só para fazer, né? Para ligar a câmera, porque eu vi alguém falando disso, pessoas falando disso, né? Mas a gente vai falar. Vamos lá. Próximo. Esse aqui é um pouco mais, sei lá, pesadinho, digamos, né? Alguém que tenha algum problema com palavrão, peço licença aqui, pois ela não poupou. Vamos lá. A little emotional here. But what the fuck is going on? People in the future are gonna look back at this time and they're gonna be like, what the fuck? What the fuck happened? Because we were progressing. When Obama got elected, I really feel like we were progressing. We were going in the right motherfucking direction. But then Trump comes in and he gives a voice to the voiceless. He gives a voice to the criminals, to the racists, to the white motherfuckers who want to be back on top. I don't want to touch another man with a 10-foot motherfucking pole. Ladies, where are we going? 4B movement for real. Fuck men. Fuck all of you. And fuck you ugly dumb bitches who voted for him too. You guys are a piece of shit. You guys have internalized fucking misogyny and you're dumb. You're stupid. Oh, and all the climate change shit? Going out the motherfucking window because it's a hoax. Bro, we're cooked. We're cooked. This is our last motherfucking year on this goddamn planet. To be able to appoint 3 more fucking Supreme Court justices or whatever the fuck he's able to get more motherfuckers that believe the same beliefs that he believes into office. And I guess that's what you guys want. That's what you guys want. You guys want to be radical Christians. You guys are Jesus Christ, right? Bom,
Você vê, né? É o último ano, aproveitem, hein? Pois, segundo esta pessoa extremamente saudável mentalmente, estamos no último ano do mundo, pois Trump foi eleito, né? E para concluir, o símbolo mor desse tipo de histeria, que é isso aqui, que mais uma vez postam deste modo, talvez seja, talvez não seja, talvez seja até um teatro, mas não é impossível nós imaginarmos isso aqui. I'm sorry! No! 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 Why? Why? Do you really hate me that bad? I'm sorry! Bom, vamos lá. Primeiro, né, é muito interessante nós notarmos algumas coisas assim mais imediatas, tá? Que é, mais uma vez, isso aqui tem que chamar atenção. Por quê? Porque, mais uma vez, como eu sempre preciso deixar claro, nós não estamos analisando estas moças, nós estamos analisando um fenômeno, a histeria, né, atual, voltada a qualquer, de certa maneira, qualquer político que, discordando ali da sua vertente principal, né, você já acha que é o fim do mundo, né? Agora, claro, bom, infelizmente, isto é algo que acomete muito mais essas pessoas profundamente tomadas pela ideologia, e lá, em específico, claro, são os tais wokes, não é? Bom, é muito simples você compreender que todas essas pessoas se encaixam justamente nesta ideologia que se auto-intitula woke, são os despertos, né? Imagina, se essas pessoas são as pessoas despertas, ferrou, né? Mas veja, estes aspectos mais assim imediatos, de onde de fato você deve ter uma compreensão de que, bom, é provável que essa pessoa esteja realmente doente, né? Bom, se bem que é claro que é imediato você compreender isso, né? Agora, que tipo de doença eu não vou entrar, lógico, porque também foge do meu escopo aqui fazer uma análise psiquiátrica da coisa, né? Por mais que, claro, algumas coisas sejam, de algum modo, intuitivas até, né? Mas, vamos lá. Aqui tem esse aspecto, né? Como eu tô falando, olha. Um olhar normal, um olhar quase que concentrado ali, daqui a pouco ela começa um choro como se de fato ela tivesse apanhado, né? Ou sei lá, tivesse sido de fato, sei lá, sediado, ou alguma coisa nesse sentido. Mas não, na verdade ela trombou, né? Usando nossa gíria aqui, né? Trombou com uma mãe e 2 filhos, né? Uma mãe e 2 crianças, né? Você vê que esses tempos atrás eu até vi um vídeo de uma mulher, tinha uma criança num carrinho de bebê, né? E essa mulher gritou contra esta criança, né? Porque, se eu não me engano, os pais eram trumpistas ou alguma coisa nesse sentido, né? Depois a gente vê isso aqui, que é a coisa mais incrível do mundo, né? Uma mulher que fala que os brancos querem voltar. Impressionante, né? Não sei aqui, mas me parece que ela também é branca, né? Ou seja, é impressionante como ela, compreendendo que os brancos querem voltar, este pensamento profundamente, você sabe o nome, né? E aí o que acontece é que, bom, ela não se enquadra nisso. Mas, percebam, né, que ela ainda, você vê, ela tem a sororidade, não é? Sororidade, quando é aquela, de certa forma, enfim, aquele olhar, né, de amor, de caridade mútua entre as mulheres, né? Mas não, pra ela, vocês são um pedaço de merda, né? Os homens e tudo mais, e essas mulheres são, aqui ó, vadias, feias e burras, né? Então, ou seja, é interessante isso, né? E depois, claro, a conclusão, né? Ou seja, de fato, uma pessoa que não consegue nem verbalizar, só gritar. E depois nós entendemos, bom, ela é uma pessoa que ela tem raiva disto, né? Tem raiva de Deus. E claro, óbvio, né? Apenas de o Deus cristão, né? Bom, é claro, tudo isso aí, de algum modo, é chover no molhado, a gente poderia explorar aqui e tudo mais. Não é o foco aqui. Talvez não. Claro que é o foco aqui, não é o foco neste estudo de caso, importante dizer, né? E claro, já tratei alguns aqui, né? Contra a família e tudo mais, a gente vai se aprofundar cada vez mais nessas coisas, quando nós, inclusive, formos falar muito mais profundamente da guerra cultural e tudo mais, que é óbvio que é um tema importante para nós tratarmos aqui, né? Mas o que eu gostaria de falar com vocês? Eu gostaria de falar com vocês agora sobre o que acontece individualmente com essas pessoas, tá? O que de algum modo nelas há uma tremenda de uma corrosão, uma corrupção. E, veja, é algo que é natural no ser humano e que elas simplesmente atrofiaram em si mesmas. Bom, vamos lá, deixa eu já começar a explicar então, né? Aliás, primeiro, antes de continuarmos, e aí, qual é a opinião de vocês sobre isso, né?
como sempre, gosto de ouvi-los antes de... Se bem que eu já falei muita coisa, né? Mas pausem aí, botem nos comentários a opinião de vocês e depois continue aqui para vocês compararem, né? Se o que vocês escreveram tá atrelado a depois a reflexão, né? Eu acho que não, porque eu acho que não vai ser o tipo de análise que vocês vão encontrar em qualquer lugar, assim, né? Pelo menos é isso que eu vou falar aqui, porque, como eu já falei para vocês, filosofia e cosmovisão, então a gente vai cada vez mais se aprofundando nos temas e, claro, nos conceitos, né? Então vamos lá. O que acontece aqui? Nós temos, eu vou tomar como base um grande autor chamado Gustavo Corsão, um dos maiores escritores brasileiros, né? E o que acontece? Ele me apresenta, porque o que acontece na filosofia, né? Nós temos uma expressão que a gente utiliza para nos referirmos ali, né, nós utilizamos para nos referir a uma faculdade do ser humano, que é a faculdade do senso comum, né? Ou sentido comum. E, de algum modo, explicar de forma bem simples, né? A gente poderia, mais uma vez, aprofundar muito nisso e vamos no devido momento, mas o que acontece é o seguinte, a faculdade do sentido comum é o quê? É uma faculdade interna que temos que, de algum modo, organiza os dados dos sentidos. Então, nós temos 5 sentidos, né? Então, por exemplo, eu vejo algo, imagine, por exemplo, neste exato momento, vocês me veem, certo? Vamos pegar aqui, vocês me veem, vocês notam uma estante, notam certos livros, vocês notam uma porta, um armário, vocês notam que elas estão atrás de mim, né? Você nota que a estante está mais próxima de mim do que a porta e coisas nesse sentido, não é? Bom, isto é o sentido comum que faz. Ou seja, nós olhamos para as coisas e, de algum modo, este sentido comum, ele organiza essas informações, e é por isso que, por exemplo, nós podemos olhar para um cachorro e enquanto a gente faz um carinho nele, a gente continua compreendendo o cachorro e todas as suas nuances ali, né? Enfim, como eu disse aqui, poderíamos nos aprofundar, mas não é o objetivo agora, né? Mas fica claro. De qualquer forma, vejam, não é deste sentido comum necessariamente que Gustavo Corsão está se referindo, né? Não é a este, perdão, sentido comum, senso comum, melhor dizendo, que o Gustavo Corsão está se referindo. E também não é ao que nós geralmente falamos, que o senso comum é a opinião da maioria, né? Ou o que a maioria acha, né? É de senso comum, porque aí alguma coisa que todo mundo pensa, né? Bom, não é necessariamente isso, tá? Ele traz a ideia de senso comum como, mais uma vez, claro, uma faculdade, mas aqui, veja, é uma faculdade que apreende verdades fundamentais. Então, ela, claro, vai se assemelhar, né, de algum modo também, a essas faculdades ou essas definições anteriores, né? Mas ele coloca, mais uma vez, deste modo um pouco como se fosse uma terceira forma de se colocar a coisa, né? E o que acontece? Essa faculdade do senso comum, ela é capaz de apreender certezas fundamentais e sem as quais nós não conseguimos lidar com a realidade. Por exemplo, ele denota aqui então para nós 3 aspectos fundamentais. Primeiro aspecto, evidência dos sentidos, como eu acabei de falar aqui, né? Então, o que acontece é, nós lidamos com o mundo, né? E, claro, por exemplo, nós sentimos o gosto das coisas, o cheiro das coisas, e assim vai, né? Olhamos as coisas, as texturas das coisas e tudo mais, já até falei disso em estudos de casos passados, né? E o que acontece? Nesta compreensão, nesta ligação de sentido que nós temos com as coisas, nós compreendemos que existem certas verdades. Por exemplo, primeira, nós compreendemos pelas evidências dos sentidos, né? Pelas evidências dos sentidos que existe um mundo, né? Então existe um mundo externo a nós, certo? Por exemplo, existem coisas que estão fora de mim. Por exemplo, eu sinto que esta camiseta, ela está fora de mim, de algum modo me abraçando e não dentro de mim, né? Ou não longe de mim, enfim, né? Ou seja, de algum modo, então, mais uma vez, nós compreendemos certas verdades a partir, claro, deste senso comum que já mencionei anteriormente, que é um grande objeto de estudo da filosofia, né? E algo sem o qual nós não entendemos praticamente nada sobre epistemologia se nós não entendemos isso, né? Ou seja, a capacidade que a gente tem de conhecer as coisas, né? E aí, vejam, então a gente compreende isso, a existência do mundo, a existência das coisas, né? Depois, nós, a partir desse sentido comum, conseguimos captar um próximo degrau de certezas fundamentais. E são certos princípios, né? Por exemplo, o todo é maior do que a parte, certo? Então, eu tenho ali um todo, eu percebo que se eu tiro um pedaço dela, aquele pedaço ele é menor do que o todo, né? Aquela parte é menor do que o todo. Ou, por exemplo, que tudo tem uma causa, por mais que alguns filósofos falem que isso é impossível de compreender, mas nós captamos isso, né? Então, por exemplo, mais uma vez, se eu falo, eu tenho um som saído, né? Então, eu noto que a partir do momento que eu exerço a fala, um som é emitido, ou seja, então a causa deste som é a minha fala, certo? Então, por exemplo, isso é muito importante, porque, por exemplo, alguém que ouve vozes,
muitas vezes alucinando, né? Ela ouve uma voz que não existe. Ou pior ainda, né? Ela ouve uma voz que talvez esteja apenas na cabeça dela e ela não consegue compreender se é dela, se não é dela, se é de outra pessoa e assim vai, né? Então, ou seja, perceba que é importante que nós tenhamos esse sentido comum afinado, né? E um terceiro aspecto desse sentido comum é captar princípios de moral, né? Por exemplo, que nós precisamos fazer o bem e evitar o mal. Você vê que muitas vezes nós temos esse sentido, né? Você vê que uma criança, por exemplo, ela, quando de algum modo faz alguma coisa que a machuca, que dói, ela reage, ela chora, ela se afasta. Ela não faz mais daquilo, né? Então, note que assim, isso aqui são operações muito básicas da nossa natureza, né? Ou seja, de algum modo, isso não é necessariamente, não nos é ensinado. Vocês entendem? É isso que eu estou colocando para vocês. É claro que elaborado, né? Ou seja, uma criança que consiga captar tudo isso, é claro, ela não elabora aquilo conceitualmente na cabeça dela, mas ela percebe. E esse é o grande ponto, né? Ou seja, até um filósofo espanhol chamado Xavier Zubiri, ele cunha, né, a inteligência senciente, ou seja, ele fala que os nossos sentidos de largada já são mais apurados, mais sofisticados do que os sentidos dos animais. Então, ou seja, os animais eles também têm os nossos sentidos, mas os sentidos dos seres humanos, né, eles são mais sofisticados do que os dos animais. Mas enfim, não é o nosso assunto agora. Com certeza falaremos disso quando nos aprofundarmos e principalmente de modo sistematizado, né, sobre a antropologia, né? Não tem como escapar disso. Então você vê a importância de nós compreendermos as noções filosóficas da nossa realidade, de quem somos, né? Beleza, então, dito isso, vejam, primeiro, né, se vocês não entenderam, eu gostaria que vocês talvez pausassem o vídeo e compreendessem isso na vida de vocês, percebendo que é assim que as coisas funcionam. Né? Eu lembro até quando não sei se ele é, acho que ele é filósofo, né? Não sei. Agora que eu vi, né? Só ouvi coisas assim aleatórias. Ariano Suassuna, né? Onde ele fala que Kant. Bom, enfim, é um outro assunto. Não, vamos continuar aqui, né? Senão a gente vai dispersar. Mas, de algum modo, você vê que há filósofos que contestaram, né? Essas verdades bem básicas, assim, da natureza humana, né? Beleza. Então, o ponto é, primeiro, temos a evidência do mundo. Do mundo concreto. Então percebemos que existe o mundo. Percebemos também que existem princípios no mundo. Né? Por exemplo, uma coisa é o que é. Existe o princípio da identidade. Existe o princípio, né, da não contradição. Ou seja, existe o princípio de que uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo sobre o mesmo aspecto. Ou seja, enfim, né, princípios da lógica. Ou seja, coisas sem as quais nós não podemos fazer nada, né? Ou seja, por exemplo, que nem você. Se você não se compreende como você, o que acontece é o seguinte: quem você é no dia seguinte, né? E o que a sua história vai significar? Ou seja, ela vai evaporar, você vai perder. Você vê que, na verdade, este é o grande problema de hoje, né? As pessoas perderam esta capacidade e tratam um ser humano, por exemplo, como se fosse mais um amontoado de células, né? Então, bom, dito tudo isso, nós temos todas essas capacidades. O que acontece com essas pessoas, né? Elas simplesmente estão atrofiando esta capacidade. E como que elas fazem isso? Eu já falei disso em vídeos anteriores, como por exemplo, quando a mídia simplesmente nega o que está acontecendo, né? Você vê, eu fui ver depois, quando o Trump venceu, o Trump já estava ou tinha discursado a sua vitória, pois já era inegável, por mais que a apuração ainda estivesse em andamento, já era inegável que ele tinha vencido, né? E a mídia, por exemplo, estava noticiando que era provável que ele ganharia, certo? Ou seja, há fortes indícios de que ele vai ganhar, né? E fora, claro, toda aquela coisa que a gente vê, né? Como eu já falei para vocês, num outro estudo de caso aqui, quando falamos da vitória do Trump, onde as pessoas, por exemplo, usam os 2 pesos e 2 medidas, né? Um condenado lá não é a mesma coisa que um condenado aqui, mas é claro que a gente sabe que, basicamente, na cabeça deles não é, porque não importa a ação ou a moralidade da ação. Importa, na verdade, se você está ou não do lado que as pessoas acreditam serem corretas, né? E aí, essas pessoas, né? E aí acontece exatamente com essa menina aí, né? Essa moça claramente doente, que simplesmente só tem a tal sororidade com mulheres que concordam com ela. Ou até pior, né? Quando você vê ali um movimento, sei lá, seja negro, seja LGBT ou coisas assim, que não aceitam uma pessoa do grupo que elas dizem defender se elas pensarem de modo contrário ao que elas acreditam, né? Então vejam, qual é a ligação de tudo isso? Percebam que estas pessoas, elas estão cada vez mais corroendo esta capacidade. Então, ou seja, é como se fosse um músculo que você treina. Ou seja, imagine que, vamos lá, imagine que você, por exemplo, por que a solitária
é considerada uma das coisas mais torturantes que se podem fazer com um ser humano. Porque quando você o priva de sentido, quando você priva, por exemplo, de um toque, de relações sociais, quando você fica muito tempo, você vê quantas pessoas não tiveram graves problemas psicológicos no tal do fica em casa, né? Por quê? Porque elas foram privadas de tudo, de saírem de casa, então você começa a se sentir, de fato, sufocado dentro de um quarto, você começa a, por exemplo, ter uma certa ansiedade de não quase que se reconhecer. Não sei se já aconteceu isso com vocês, mas assim, você fica muito tempo isolado, e claro, é óbvio que acontece com essas pessoas isso, né? Talvez essa menina viva no quarto dela, ou viva nas redes sociais e coisas nesse sentido, né? O que acontece? Essas pessoas, elas acabam perdendo a noção de identidade mesmo, elas começam a duvidarem de si, da própria existência, é uma coisa meio maluca mesmo, né? Mas por quê? Porque você se reconhece no outro. Muitas vezes a gente precisa que alguém nos olhe, né? Para que de algum modo a gente se sinta existindo, né? Então você vê a importância que tem as relações sociais. Somos seres sociais, né? Somos seres gregários, né? Então o que acontece, você vê, o nosso primeiro contato com outro ser humano é na amamentação, geralmente, né? Ou seja, na sua grande maioria. E é um contato profundo, fundamental, né? Aquele olhar da mãe carinhoso para com seu filho que recebe o alimento da mãe. E de todos os modos falando, né? Então, assim, simbolicamente até é realmente uma imagem muito bonita, né? Então, perceba a beleza de tudo isso e perceba, claro, a doença que a gente vê principalmente em correntes dessas, como o woke, né? Que solapam isso. Então, ou seja, vamos lá, primeira coisa, né? As evidências dos sentidos. Note o que aquela menina falou. Ela viu 2 crianças e uma mãe. E o que acontece? Imediatamente ela bate o olho, como ela já tem ali na cabeça dela toda uma história de negação da família, de olhar a família como algo do patriarcado, como resultado do patriarcado, como um fruto de uma opressão, e mais ainda, né, como a continuação daquela opressão. Ela de fato se sente, quando ela bate o olho, ela se sente oprimida por uma família. Ela se sente oprimida, ela se sente atacada por uma pessoa que está simplesmente existindo, né? Vocês notem, olha que bizarro isso. Tá? Ou seja, elas não mais conseguem, por exemplo, que nem agora, né? O Trump ganha. E elas, claro, tudo bem que há uma projeção, há tudo isso, mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, que é uma coisa que a gente precisa voltar, porque aconteceu também, obviamente, na direita a mesma coisa quando, por exemplo, né? Essas pessoas, o Bolsonaro e o Trump perdem, né? Então o que acontece? Assim, acabou, né? Acabou o mundo, acabou o país, acabou tudo, né? Por mais que, lógico, saibamos a grande diferença de governos, né? De um para outro. Mas assim, o ponto fundamental é o seguinte: as pessoas, elas entram no modo de fato histérico. Elas param de agir com base no que elas estão sentindo. Que, peraí, só aconteceu um fato, assim, talvez distante. Olha lá, né? Vamos ver o que ainda vai acontecer. Não é que assim, por exemplo, um exército tá chegando na tua casa para te capturar, por exemplo, né? Ou você vai apanhar, alguém vai te matar, ou coisas nesse sentido. É óbvio que você vai sentir, porque o sentido já está te mostrando que alguém violentamente está se aproximando de você. Não é o caso. Essas pessoas, elas entram no modo de histeria, sendo que nada que o sentido delas captam, né? Os sentidos dela captam, estejam indicando aquilo. Então é lógico que você vai lesando esta capacidade de fazer esta junção, e é lógico que você vai enlouquecendo, né? Outro aspecto é a moralidade. Veja, praticamente impossível essas pessoas terem uma noção moral. Note que elas são profundamente contraditórias. Imagine, elas não olham mais para o bem externo, né? Elas olham para o seguinte: o que me faz sentir bem é o correto. Por isso que essas pessoas são tão imorais, e claro, elas têm essa cegueira, né? Você vê, falei aqui recentemente do caso de uma menina do OnlyFans que lá pra frente quer ter família, que vê isso como um problema, né? Ela ser criadora de conteúdo, mas ela nunca se arrependeu, nunca sentiu nenhum incômodo com isso. Você vê, mas peraí, uma coisa não bate com a outra. Porque, peraí, se você tá falando que você tem o sonho de ter filhos e tudo mais, e que você sabe que aquilo vai ser, né, vai ser prejudicado por algo que você está fazendo no momento, como que aquilo não te incomoda? Nunca me arrependi, nunca passou pela minha cabeça não fazer, nunca não sei o que lá. Peraí, você provavelmente está mentindo. É claro que passaram-se dúvidas, é claro que você teve insegurança, mas é lógico que há essa necessidade de confirmar que você não vive aquela dúvida existencial, que você não vive aquela dúvida moral, porque tudo bem, é só você fazer o que você quer, desde que não seja ilegal, né? Você vê que hoje, na verdade, a única lei que existe é a lei dos homens, que pode, claro, se alterar a qualquer momento. Não existe mais uma lei acessada pelos homens para que nós, inclusive, criemos leis, né? E assim, isso é uma loucura, porque você vê que as pessoas se perdem tanto nisso, que elas acham que a única coisa capaz de regular os homens são as leis, como talvez o contrato social, né? Então, as leis humanas, né? Então, vejam,
O ponto fundamental é o seguinte, a pessoa lesa essa capacidade, lesa essa faculdade, ela vai perdendo a capacidade de verdadeiramente se conectar com a realidade, e é claro que ela vai agir de modo histérico e não de modo calmo. Ela não consegue. Esse é o grande ponto. Você vê, quando você olha essas pessoas, é claro que alguns falam, você vai ler ali, nossa, sociopatia e coisas nesse sentido, né? Mas percebam que, assim, essa ideia, que até nós podemos intuir, talvez no primeiro caso ali, de que há uma manipulação, né? É lógico que é uma manipulação, tá? É óbvio. Mas assim, essa manipulação talvez consciente, né? De que a pessoa verdadeiramente vai lá e faz como uma atriz, chora e para, né? Você vê, tem um filme recente, que é Babilônia, acho que é isso, onde a atriz fazia exatamente isso, né? Era impressionante. Ela fazia, só que assim, no filme ela era uma atriz. Então ela chorava compulsivamente, ela conseguia chorar compulsivamente e parar do nada. Quando as pessoas... Cut, né? As pessoas iam lá e aplaudiam e ela voltava a sorrir, né? Então, é difícil pensar que é este o caso deles, né? Este controle sobre as suas emoções. É muito pelo contrário, é um descontrole total sobre as suas emoções, né? E aí, o que acontece claro que aquilo tá atrelado, você vê que elas precisam se filmar, elas precisam postar, elas precisam daquela validação, mas mais uma vez, não é só uma manipulação onde elas postam e dão risada assim, enquanto elas estão... Não, elas estão de fato histéricas. Claro, eu não tô falando delas em si, né? Tô falando desse fenômeno e das pessoas em geral, né? Que são acometidas por esta ideologia. Então perceba que, na verdade, claro, a gente, mais uma vez, nós podemos e devemos buscar de modo mais fundamentado, porque tudo isso que nós vemos, por mais que as pessoas não entendam, não compreendam nada de filosofia na sua grande maioria, elas são vítimas. Você vê, eu conheço pessoas muito próximas que quando a gente vai conversar de alguma coisa, a primeira coisa que elas falam é o seguinte, eu acredito totalmente na ciência. E aí quando eu só falo assim, legal, que bom, cara, e o que é a ciência? Não sabe, né? Perceba então que, por exemplo, vítimas do cientificismo não fazem ideia de que existe este modo de olhar a realidade. Vocês entendem? Ou seja, de fato, é uma cegueira que nós vemos. Só que neste exato momento, vivemos ali, mas o primeiro que a gente sempre viveu, claro, de algum modo, submetidos, né, a certas correntes filosóficas, políticas e tudo mais, né? Só que antes, percebam, nós tínhamos mais contato com a realidade. Por exemplo, muitas pessoas... Você vê que é até interessante, né? Vendo algumas análises enfim, né? Das eleições e tal, né? Você vê que pessoas mais para dentro, né? Pessoas mais do interior, pessoas que estão mais conectadas assim com o campo, né? Com a sua fazenda, com o seu alimento e tudo mais. Ou seja, vivendo uma vida mais próxima do que é humano, né? Note-se que há ali muito mais sanidade. As pessoas, elas conseguem olhar para a realidade e entenderem. Por exemplo, o que a gente inclusive vê como essa lavada que a Kamala Harris tomou, né? A gente vê exatamente isso, um rechaçar do quê? Do que o nosso senso comum capta. E o que acontece, na verdade, com essas pessoas, né, com esses malucos wokes e tudo mais, com a grande mídia e tudo mais, é que eles já lesaram, quase que de modo irrecuperável, o seu senso comum. Então, mais uma vez, eles não entendem. Por exemplo, olha que loucura, né? Quantas pessoas... Cara, os Vingadores, os artistas dos Vingadores, a gente olha, né, muitas vezes acha que, sei lá, nossa, olha só como eles são, né, tremendos atores e tudo mais. Cara, todos eles praticamente falaram, votem na Kamala Harris, para salvar a democracia, né? Aí depois, você vê que eu vi um comediante chorando. Esses famosos. Eu, infelizmente, não me lembro o nome. Na verdade, não me lembro, não sei o nome dele. Eu já vi várias... Esses que, assim, ele imita... Aliás, acho que o Gregório imita ele, né? Esses que ficam fazendo aqueles monólogos, né? Ele chorando, cara. Chorando, falando que acabou tudo. Acabou a mudança climática, acabou a democracia. Agora, olha que loucura. Perceba, olha como o senso comum dessas pessoas está lesado. Elas falam que a democracia acabou com a democracia. Então, vamos colocar assim, o que né? Não que necessariamente seja isso, tá? Mas vamos lá. Para a maioria das pessoas, o que é a democracia? É a vontade da maioria. Basicamente é isso, não é? Bom, a maioria votou. Veja, não é nem só os colégios, né, eleitorais, que é como funciona lá nos Estados Unidos, mas inclusive a maioria da população, que é algo que parece que foi foi histórico nesse sentido, né? E aí a maioria votar em alguém é ser antidemocrático.
Olha que loucura. Por quê? Porque, mais uma vez, o senso comum deles está tão lesado que só o que eles já tomaram como verdades, não mais pelo senso comum, mas por alguma ideologia que realmente os possuiu. E veja, aqui, como que é possível isso, né? É que, de algum modo, percebam que essas pessoas, elas só estão falando, e é uma coisa que eu já denunciei várias vezes, por isso convido mais uma vez, se inscrevam no canal, curtam os vídeos e assistam os estudos de caso que eu faço referência, aqui sempre coloco 5 pelo menos, porque só pode colocar 5, né? Porque geralmente são mais, que estão atrelados, né? Até a primeira aula, que é fundamental aqui do canal, mas que estão ligados a isso que eu tô falando aqui, explicando agora, para fundamentar ainda mais a noção de vocês, mas percebam, essas pessoas, elas estão no discurso apenas. Mais uma vez, é isso. Você vê? Elas estão, por exemplo, atreladas a um nome. E aí, se o nome entra, querendo casar com a Kamala Harris, pronto, tá tudo resolvido. Não precisa se ter ações. Você entende? E mesmo quando as pessoas veem comprovadamente que aquilo que elas estão defendendo não está acontecendo, elas continuam a negar aquilo. Cara, perceba aqui, por exemplo, a quantidade maior de incêndios, aumento dos preços e tudo mais. E quando você vai ver a resposta da grande mídia, por exemplo, eu vi ontem. Falaram assim, ó. Eu até queria passar aqui para vocês, mas eu não peguei, não guardei, né? Mas um jornalista falando que o problema do governo atual aqui do Brasil, sabe qual é? Comunicação. Tá tudo indo muito bem. Eu hoje fui fazer mercado. Vocês não têm ideia. Eu juro que eu olhei pra minha esposa e falei, a gente vai ter que rever algumas coisas, cara. Não dá. Não tem condição. Essa semana a gente tomou uma lapada financeira. Porque aumentou tudo e uma série de coisas que são do nosso cotidiano. Onde nós estamos e tal. E assim, e as pessoas negam. Continuam negando. Eles continuam negando. É claro, e assim, percebam, e esse é o ponto, né? Eu fiz até essa crítica, só que em outro estudo de caso, com outro tema, sobre esta como eu posso dizer, esta falha de pensamento de reduzir tudo à economia. Não é? Ou seja, mais uma vez, por exemplo, mais ou menos, né? O jornalista que vai lá e tá dizendo aquilo, ele está sendo pago para aquilo. Né? Então, se ele parar de pagar, se ele parar de receber do governo, por exemplo, ele vai mudar de opinião. Cara, não é bem assim. Essas pessoas, elas estão biograficamente comprometidas com essas pautas que elas tanto dizem. E pior, com essas pessoas, com essas ideologias, independentemente do que a realidade as diga. Então, se essas pessoas, mais uma vez, elas voltassem para, assim, pro chão mesmo, e voltassem como crianças, não só a olhar para a realidade, mas a, de fato, se relacionarem com a realidade. E não com esse mundinho imagético que elas criaram. Elas começariam a sair deste estado de loucura. O que nós vemos? O contrário. Nós vemos cada vez mais apostas no discurso que eles têm. Então note, é um discurso dissociado do que eles veem. É um discurso dissociado do que eles sentem. É um discurso dissociado do que o sentido comum, do que o senso comum deles apreende. Então o que vai acontecer? Eles vão, logicamente, entrar em um estado de loucura, eles vão falar coisas que não estão atreladas à realidade, e é lógico que, quando eles acreditarem que a realidade está sendo contrária ao que eles professam, eles vão entrar em um modo histérico. Independentemente da corrente política ou ideológica. É simples, se você para de olhar para a realidade, em algum momento a realidade, vai te dar uma rasteira, só que assim, é uma rasteira que você está imaginando na tua cabeça. Porque, na verdade, a realidade, ela está acontecendo de modo natural. E só que você deixou de acompanhar, você deixou de perceber. Que é exatamente o que acontece com esses jornalistas. E é lógico que eles estão, digamos assim, assustados, porque a galera não está vivendo nesse mundo deles. A galera tá ali vivendo um mundo real, cara. A galera tá vivendo o seguinte, elas veem, sei lá, a Miriam Leitão falando que o aumento de preço não muda nada, que não impacta na nossa vida. Tipo, uma loucura dessa, não impacta na dela, tá? Talvez não impacta, né? Porque pra tá falando um negócio desse, a pessoa vai lá no açougue e fala, não, porra, não só impacta como eu não tô conseguindo comprar aquele negócio que eu comprava sempre. Né? Ontem mesmo eu vi que o aumento, pior aumento da carne em 4 anos, alguma coisa nesse sentido. Ou mais, enfim, mais, não lembro. Então o ponto é, esta questão, esta histeria que nós vemos é porque o senso comum destas pessoas está atrofiado.
elas não têm mais a capacidade de olhar para a realidade e de lidar com a realidade. Se vocês perceberem isso acontecendo com vocês, perceba que, assim, só para concluir, isso aqui é o que eu, de algum modo, falei de modo mais diferente, vamos colocar assim, né? Com a bolha católica, a bolha moralista, a bolha não sei o que lá, ou até com os pesos sobre os homens de 30 anos que não conseguem sair da casa dos pais e se sentem humilhados por reels de pessoas falando, né, no TikTok. Ou seja, este é o ponto, as pessoas estão demais no mundo virtual. Aí, é claro, nós temos até aquela ideia, né, que fala-se na neurociência que o cérebro não consegue reconhecer a diferença de uma imagem real, ou do que você está vendo ali, né, de uma imagem refletida, pensada, né? Então, sei lá, exemplo, se eu tô lá, penso num limão, né, eu chupando um limão, capaz da minha boca salivar, né? Então, o que acontece é o seguinte, bom, com base nisso, se vocês perdem o contato demais com a realidade, vocês vão enlouquecer. Assim como uma pessoa normal, colocada numa solitária, vai enlouquecer. Vai enlouquecer. Essas pessoas estão a mesma coisa, só que não é numa solitária. É de uma ideologia que as assaltou e que, mais uma vez, claro, elas ficam reclusas, elas ficam no seu mundinho, elas só veem a sua própria bolha. É uma coisa de louco mesmo. Elas perderam a capacidade de reconhecer o básico. Uma família andando é uma família andando. Não, é uma família que... Aí, o patriarcado, aquilo é o símbolo de alguma coisa que nunca mais vai passar, aquelas... né? Aí ela vai começar a xingar e tudo mais. E, como uma Marilena Chauí da vida, vai ver um Fica com Deus, por exemplo, também, e achar que o cara é fundamentalista. Certo? Bom, espero que tenha ficado claro, né? Eu sei que algumas vezes, bem que assim, até que é tranquilo, né? Mas, de algum modo também, eu sei que algumas palavras, ou enfim, alguns modos de explicação são novos. Me deixe saber nos comentários a opinião de vocês. Concluindo, se o senso comum entra em pânico, a opinião pública ensandece e, consequentemente, a sociedade. Este é o momento que nós estamos vivendo. Beleza? Bom, me deixe saber a sua opinião, a opinião de vocês nos comentários. Se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, ativem as notificações para o YouTube avisar você e para este projeto crescer cada vez mais. E vejo vocês nos próximos estudos de caso. Um grande abraço e até lá.